Olá, boa noite. Boa noite. O presidente Jair Bolsonaro se recupera bem de cirurgia e já começa a fazer fisioterapia. Lava Jato de São Paulo denuncia Lula e irmão do ex-presidente. Passa de 40 número de mortes provocadas pelo furacão Dorian nas Bahamas. Às vésperas de suspensão do parlamento britânico, rainha sanciona a lei que na prática adia Brexit. São Paulo começa a testar pagamento de passagem com o celular. A força-tarefa da Lava Jato em São Paulo denunciou o ex-presidente Lula e um dos irmãos dele por corrupção passiva continuada. 3 executivos do alto escalão da empreiteira Odebrecht também foram denunciados, mas por corrupção ativa continuada. O Ministério Público Federal apontou que Chico, irmão do ex-presidente, recebeu mais de R$ 1 milhão em um pacote de vantagens indevidas oferecidas a Lula em troca de benefícios para a empreiteira entre os anos de 2003 e 2015. Se condenados, Lula e o irmão poderão receber sentenças que vão de 2 a 20 anos de prisão. O presidente Jair Bolsonaro se recupera bem de uma cirurgia feita ontem no Hospital Nova Star, em São Paulo, para corrigir uma hérnia. Ele já começou a fazer fisioterapia. Essa foi a 4ª operação desde setembro do ano passado, quando o presidente levou uma facada em Minas Gerais durante a campanha eleitoral. A equipe médica informou que o presidente apresenta quadro estável, sem dor e boa evolução clínica. Um dia depois da cirurgia de correção no abdômen, ele foi liberado para fazer uma dieta líquida. Nesta segunda-feira, Bolsonaro também começou as sessões de fisioterapia, que vão possibilitar que ele se sente em poltronas e caminhe pelos corredores do hospital. A equipe médica reafirmou o prazo de 5 a 10 dias para o presidente receber alta e voltar aos trabalhos. O porta-voz da presidência, inclusive, confirmou a participação de Bolsonaro na Assembleia Geral da ONU, que acontece no dia 24 de setembro, em Nova York. A cirurgia demorou quase 5 horas e foi comandada pelo médico Antônio Luiz Macedo. A previsão inicial era de 2 horas, mas segundo os médicos, havia uma grande quantidade de aderência na alça intestinal que atravessou a hérnia. A retirada foi feita com muito cuidado para não ferir o intestino, o que causou a demora. Foi colocada uma tela para ajudar a reforçar o tecido e evitar que a hérnia se forme novamente. Estamos felizes mais uma vez, eu lhe afirmo, felizes com a recuperação do presidente e queremos mais uma vez agradecer à equipe do Vila Nova Star e dos médicos que estão compartilhando todas as suas experiências para a recuperação do presidente Bolsonaro. Bolsonaro foi direto para o quarto sem passar pela UTI. A previsão inicial é que ele receba alta na quinta-feira, quando serão feitos novos exames. Até lá, ele fica afastado da presidência, que está sob o comando do vice-presidente, o general Hamilton Mourão. Mesmo assim, o escritório foi montado no hospital para que Bolsonaro possa despachar. Nas redes sociais, o presidente comemorou o sucesso da cirurgia. Pessoal, só segunda-feira que eu estou de folga, hein? Amanhã eu volto no batente. E agora há pouco, a Secretaria de Comunicação da Presidência da República compartilhou um vídeo de Jair Bolsonaro andando pelos corredores do Hospital Vila Nova Star, acompanhado da equipe médica. Antes de ser internado, o presidente participou das festas em comemoração pelo Dia da Independência. A festa na esplanada dos ministérios reuniu milhares de pessoas. Na tribuna, a primeira-dama, Michele Bolsonaro, esperou o presidente no palanque junto com a filha Laura, de 8 anos. Também estiveram ao lado de Jair Bolsonaro autoridades militares e civis. Entre os convidados, o líder e fundador da Igreja Internacional da Graça de Deus, missionário R.R. Soares. Antes do desfile, houve a execução dos hinos nacional e da independência, executados pela fanfarra do 1º Regimento da Cavalaria de Guardas dos Dragões da Independência, com coral dos alunos do Colégio Militar de Brasília. Durante o desfile, uma surpresa. O presidente Jair Bolsonaro, juntamente com seus ministros, desceram da tribuna para cumprimentar o público, que não poupou fôlego para elogiar o presidente, que foi recebido com os gritos de mito. A independência de nada vale se não tivermos liberdade. Essa por tantas e tantas vezes ameaçadas por brasileiros que não têm outro propósito a não ser o poder pelo poder. Então, a todos os brasileiros, e nós pedimos, conscientes cada vez mais
de que é esse país, essa maravilha chamada Brasil, um país ímpar no mundo, que tem tudo para dar certo. E precisamos sim de cada um de vocês para reconstruí-lo. O ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, afirmou hoje, durante um evento, que a tendência já é de controle dos focos de queimadas na Amazônia Legal. Segundo ele, as ações decorrentes da operação da garantia da lei e da ordem já estão fazendo efeito para conter os incêndios e os desmatamentos. Salles disse ainda que o governo federal tomou todas as atitudes possíveis para conter as queimadas. Um vereador foi morto a tiros neste final de semana em Araruama, na região dos Lagos, no Rio de Janeiro. Ciraldo Fernandes da Silva, de 57 anos, foi assassinado com pelo menos 7 tiros na área conhecida como Campo do Uta, no bairro Fazendinha, em Araruama. A polícia suspeita que o crime aconteceu após o vereador ter se recusado a pagar propina a traficantes da cidade. Ciraldo estava no 4º mandato como vereador e era afiliado ao DEM. A prefeita de Araruama, Lívia Chiquinho, decretou 3 dias de luto na cidade. Esse é o 2º caso de assassinato no ano envolvendo um político do bairro Fazendinha. Em maio, o ex-vereador Sérgio Cunha, conhecido como Serginho da Lotada, foi encontrado morto na região. A polícia informou que investiga os 2 casos. A Justiça concedeu o indulto, ou seja, extinguiu a pena do ex-diretor-presidente da Camargo Correia, Dalton Avancini. A decisão é da juíza Carolina Lebos, da 12ª Vara Federal de Curitiba. Dalton Avancini foi um dos delatores na Lava Jato. Ele foi preso preventivamente em 2014, condenado a 15 anos de prisão pelo então juiz Sérgio Moro por corrupção, lavagem de dinheiro e organização criminosa. Avancini ficou preso na Polícia Federal, depois passou para a prisão domiciliar com monitoramento eletrônico e este ano foi para o regime semiaberto com prestação de serviços à comunidade. O dólar fechou o dia em alta de 0,49%. A moeda americana foi vendida a R$ 4,09. Já o Ibovespa, o principal índice da Bolsa Brasileira, fechou com alta de 0,24%. A Receita Federal abriu hoje a consulta para o 4º lote da restituição do imposto de renda. Mais de 2.800.000 pessoas vão receber cerca de 3,5 bilhões de reais. Segundo a Receita, o dinheiro será depositado no dia 16 deste mês. Esse lote também inclui as restituições residuais para contribuintes que não receberam no prazo normal entre 2008 e 2019. Começa nesta semana o pagamento de R$ 500 do FGTS feito pela Caixa Econômica Federal. Os repasses devem acontecer até março de 2020. Os pagamentos vão ser de acordo com a data de nascimento dos beneficiários. O valor será depositado automaticamente no próximo dia 13 para as pessoas nascidas em janeiro, fevereiro, março e abril, que têm conta poupança na Caixa. Aqueles com data de aniversário em maio, junho, julho e agosto recebem a partir do dia 27 de setembro deste ano. Para os trabalhadores nascidos em setembro, outubro, novembro e dezembro, o pagamento vai ser a partir do dia 9 de outubro. O pagamento aos não correntistas do banco seguirá outro cronograma que começa no dia 18 de outubro. Outra modalidade de saque que começará a valer no próximo ano será o saque aniversário. Os trabalhadores interessados em migrar para essa modalidade vão poder comunicar à Caixa a partir do 1º dia de outubro de 2019. Quem realizar a mudança só vai poder retornar à modalidade anterior depois de 2 anos da data da solicitação ao banco. Ao confirmar esta opção em um dos canais divulgados pela instituição bancária, o trabalhador vai deixar de efetuar o saque em caso de rescisão de contrato de trabalho. Esse crédito automático só será realizado para quem abriu conta poupança até o dia 24 de julho. 25 frigoríficos brasileiros ganharam autorização da China para vender carne ao país asiático. Segundo o Ministério da Agricultura, a maioria é de fornecedores de carne bovina. Os chineses já são os principais compradores de carnes do Brasil.
O país importa 40% do total exportado pelos frigoríficos brasileiros. As vendas de carnes para a China são estimadas em cerca de 2,5 bilhões de dólares por ano. Pernambuco já registra 14 casos confirmados de sarampo, de acordo com a Secretaria de Saúde do Estado. Mais de 350 casos suspeitos estão sendo investigados. Uma morte foi registrada no município de Taquaritinga do Norte. 8 unidades de saúde do Recife estão atendendo até às 9 horas da noite. A cada 4 minutos, o Brasil registra um novo caso de agressão à mulher. No ano passado, o Ministério da Saúde registrou mais de 140 mil ocorrências. A conclusão vem de dados inéditos do SINAM, o Sistema de Informação de Agravos de Notificação. O número de agressões pode ser ainda mais alto, já que os dados não incluem as mulheres que não são socorridas, as que temem denunciar os agressores e as assassinadas. Em quase todos os casos de violência, o agressor da mulher é uma pessoa próxima, pai, padrasto, irmão, filho e principalmente ex ou atual marido ou namorado. É em casa onde as mulheres são, na maioria das vezes, agredidas. 70% dos casos ocorrem em residências. O estudo do IPEA mostra ainda que a violência de gênero tem o dobro da ocorrência quando a mulher participa do mercado de trabalho. Você vai ver a seguir que São Paulo começa a testar pagamento de passagem de trem e metrô com um código no celular. Os detalhes em instantes. Até já! As companhias de trem e metrô de São Paulo decidiram fazer um teste com a tecnologia QR Code, que é uma espécie de código de barras para a liberação das catracas. Assim, os passageiros podem usar o celular para pagar a passagem. O sistema vai ser testado por 45 dias em 7 estações da capital. Durante os testes, será vendida apenas uma passagem por vez. O bilhete magnético está com os dias contados. O metrô e a CPTM estão apostando no QR Code para vender as passagens. O QR Code é um holograma, é lido por um celular que traduz o código. No caso dos trens e do metrô, o escaneamento vai resultar em folhas de papel. Pronto, esta é a passagem para a próxima estação. Até o dia 18 de outubro, será possível testar o QR Code nas estações da CPTM, Autódromo, Tamanduateí, Dom Bosco e Aeroporto Guarulhos. No metrô, nas estações São Judas, Paraíso e Pedro II. Na CPTM, 25% dos usuários ainda usam o bilhete magnético e no metrô, 15%. A proposta é substituir pelo QR Code. O que você acha disso? Mais prático, né? Super acessível, né? Todo mundo hoje em dia anda com celular, então a gente acaba não perdendo tempo comprando passagem, carregando bilhete, consegue utilizar aí de uma forma mais otimizada, né? Bem mais prático, né? São 3 formas para adquirir a passagem por QR Code: na bilheteria, nas máquinas de autoatendimento por cartão de débito e pelo aplicativo no celular com cartão de crédito. É tudo muito simples, só aproximar e pronto. A leitura é bem rápida. Eu achei bem fácil, é só colocar, já escreve lá, passar. Achei bem fácil. Vai utilizar mais vezes? Com certeza, sim, sim. O projeto está em fase de teste e a ideia é reduzir custos para o metrô no que diz respeito à manutenção de equipamentos e à emissão de bilhetes magnéticos e cartões e beneficiar o próprio usuário, trazendo praticidade, agilidade e segurança. Mas vale lembrar que para adquirir uma passagem pelo aplicativo, você precisa ter sinal no celular. Um fator que dentro do metrô pode se tornar uma grande dificuldade. Você se sentiria seguro fazendo essa compra fora do metrô? Depende de onde fica a estação, depende do policiamento ao redor, depende de tudo, né? Mas acredito que não tenha nenhum problema, a gente já anda mexendo mesmo, é só tirar do bolso e passar para entrar na catraca. Acho que não tem problema nenhum, a gente anda com o celular de uma forma geral, de qualquer forma mesmo, então o risco vai ser o risco vai ser o mesmo, né? Nossa equipe não conseguiu entrevistar um porta-voz do metrô para esclarecer algumas dúvidas que surgem com essa nova modalidade de pagamento numa cidade onde 13 aparelhos de celular são roubados por hora. Ou como fazer no caso dos celulares com sistemas pré-pagos, que não têm sinal de internet.
Neste caso, o QR Code passaria longe. O preço médio do etanol hidratado caiu 0,49% nos postos de 18 estados brasileiros na semana passada. Os números foram divulgados pela Agência Nacional de Petróleo. O preço do litro de etanol ficou em média R$ 2,84 nos 18 estados pesquisados. Nos outros, o valor aumentou. A Amapá não entrou na pesquisa. Em São Paulo, estado que mais produz e vende, o preço recuou 0,53%. O valor mais alto do produto foi registrado em Alagoas e o mais baixo no Rio de Janeiro. Na comparação mensal, o preço do litro do etanol subiu em 13 estados e no Distrito Federal. Nos outros 12, o preço caiu. Foi enterrado ontem em Belo Horizonte o corpo de Roberto Batista Júnior, que caiu de um patinete elétrico. Na queda, ele bateu a cabeça num bloco de concreto e sofreu traumatismo craniano. Roberto chegou a ser resgatado, mas não resistiu. Em nota, a Yellow, empresa de aluguel de patinetes, lamentou o ocorrido. A Rainha Elizabeth II aprovou a lei que pede um novo adiamento do Brexit, se não houver um acordo aceitável com Bruxelas a partir de 19 de outubro. A aprovação foi dada no mesmo dia em que o presidente da Câmara dos Comuns anunciou que vai deixar o cargo. Confira agora em um giro de notícias internacionais. John Bercow disse que vai deixar o cargo por motivos familiares. Ele foi eleito pelo Partido Conservador pela primeira vez em 1997 e deixou a agremiação quando se tornou presidente da Câmara em 2009. A partir desta terça-feira, o Parlamento Britânico será suspenso por 5 semanas, até o dia 14 de outubro. A medida provocou uma onda de indignação no Reino Unido quando foi anunciada no final de agosto. Boris Johnson é acusado de realizar manobras para conduzir o país para um Brexit sem acordo. O líder justificou a suspensão pela necessidade de preparar um novo programa de política doméstica. A passagem do tufão Faxai por Tóquio, no Japão, deixou pelo menos 2 mortos e 70 feridos. Com rajadas de vento de até 216 km por hora, o fenômeno atingiu a zona de Chiba, ao sudeste da capital. As autoridades locais emitiram recomendações de evacuação para cerca de 390 mil pessoas. Cerca de 900 mil ficaram sem energia elétrica na periferia. Centenas de voos e trens foram cancelados. Estradas foram bloqueadas e várias escolas não abriram por causa da ventania. O número de mortos após a passagem do furacão Dorian nas Bahamas chegou a 45. Cerca de 20% da população do país está desabrigada. Em Nassau, os moradores atingidos estão sendo levados de avião para um aeroporto particular, onde ficam em alojamentos. Dorian permaneceu por quase 3 dias sobre o norte do arquipélago, destruiu as ilhas Grande Bahama e Ábaco e quase 70 mil pessoas perderam suas casas. Vários países estão contribuindo com a reconstrução da região, entre eles os Estados Unidos, que enviaram mais de $1 milhão em ajuda. A Coreia do Norte disse estar disposta a reiniciar as negociações nucleares com os Estados Unidos no final de setembro, mas alertou que as chances de um acordo podem terminar se o país norte-americano não apresentar uma nova abordagem. O líder norte-coreano Kim Jong-un tinha concordado em se reunir no dia 30 de junho com o presidente Donald Trump, mas as negociações foram interrompidas desde a fracassada cúpula de fevereiro em Hanoi, no Vietnã. A companhia aérea British Airways anunciou o cancelamento de quase todos os voos no Reino Unido. A empresa enfrenta o primeiro dia de uma greve de pilotos para reivindicar melhores salários. A companhia opera quase 850 voos por dia. 93% dos pilotos votaram a favor da paralisação. A empresa propôs aos passageiros a devolução do dinheiro ou a mudança das reservas para outras datas.
Agora à noite, o primeiro-ministro do Reino Unido, Boris Johnson, vai tentar pela segunda vez ter o apoio dos deputados para antecipar as eleições, mas a oposição já avisou que vai vetar de novo a proposta. A nova tentativa é uma resposta à aprovação na semana passada do projeto que impede a saída sem acordo da União Europeia. A gente encerra essa edição com imagens do Sri Lanka. Pelo menos 17 pessoas ficaram feridas durante um evento em Colombo, principal cidade do país, após um elefante avançar contra a multidão. Ainda não se sabe o que teria assustado o animal. Imagens impressionantes. Boa noite para você, até amanhã. Boa noite, a gente se vê amanhã. Até lá.